lá, pessoal. O que eu vou mostrar na aula de hoje não é técnicas que a gente tem disponível no Wikeditor, tá? O Wikeditor, ele é um ótimo quebra-galho, mas ele não tem todas as funcionalidades que o Animate tem, certo? Então no Animate eu mostrei para vocês a animação quadro a quadro e eu mostrei a interpolação de movimento, tá? Eu mostrei inclusive a questão do movimento de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida, certo? O que a interpolação de movimento ela faz mesmo? A interpolação de movimento ela serve para escolher uma posição inicial de um objeto, uma posição final. E aí a gente fala para o Animate o seguinte: Animate, eu quero que você completa para mim esses quadros. Então eu vou fazer aqui um objeto bem simples, tá? Eu vou fazer uma bola, tá? Bem simplesinha. Deixa eu ver. Pera aí. Ahn, É um desenho bem bobão mesmo. Cadê a tinta? Um pouquinho maior. Tá, vermelho apaga. Vamos lá, pega a cor, pinta o nariz. Tá, vamos pegar um marrom aqui, pinta aqui em volta. E aí, tá, peraí. Eu acho que esse tá bom. Vamos lá. Será? Tá, Ctrl Z, clica. Tinha que ser pra lá da cabeça, né?
Será? Ctrl D, modificar, transformar, inverter horizontalmente. Sigo essa reta. Tá. E eu acho que só uns risquinhos aqui. Nossa, esse skin ficou tosco. Tá uma bosta? Tá uma bosta. Mas tudo bem. Eu tenho uma coisa aqui. Era para ser só uma bola. E aí eu quero que isso daqui se mexa, tá? Se eu vou utilizar a interpolação de movimento, eu tenho que obrigatoriamente transformar isso em um objeto, certo? Isso é básico para fazer interpolação de movimento. Então eu vou apertar F8, tá? Não é um bola gato, é um bola cachorro. É um bola cão. Tá? Vou dar OK e agora eu tenho um objeto. Eu quero que isso se desloque pela tela. Como que eu faço? Eu escolho a duração da minha animação, tipo 3 segundos. Eu clico aqui e insiro o quadro. Eu vou ter um quadro-chave que começa em 1 e termina aqui em 71, 72. E eu vou apertar criar interpolação de movimento nesse espaço. E eu vou ter uma barra amarela. Aí eu posso escolher, tá, uma duração específica, tipo do 1 ao 35. E eu puxo o quadro aqui do 1 ao 35. E aí eu posso vir aqui no último ou no intervalo menor, por exemplo, até o 50. E aí eu puxo aqui no 50. E eu escolho aqui o meu movimento final, último quadro, e puxo. Se eu der Enter, eu tenho essa movimentação aqui, que vocês já conhecem. Isso não é novidade para vocês. Só que eu comentei rapidamente na última aula que essa reta que ele traça, isso pode ser alterado para formar uma curva. Isso é a chamada guia de movimento. Se eu selecionar a primeira seta e eu vim aqui e curvar, a primeira parte da trajetória vai ser curva agora, não vai ser reta. As outras ainda vão ser retas, mas a primeira vai ser uma curva. Tá? E eu posso pegar outros segmentos e transformar em curvas também, conforme a minha necessidade. Eu altero a geometria dessa movimentação. Tá? Então eu faço isso daqui e o meu objeto ele vai se mover pela guia de movimento. Tá? Isso eu falei muito rapidamente, então eu quis mostrar para vocês um pouquinho dessa movimentação. Mas isso é só parte do que a gente pode fazer no Animate com interpolações. Existe um outro tipo de interpolação, pessoal, que chama interpolação de forma. O que é interpolação de forma? Assim como a interpolação de movimento é eu ter um objeto que ele vai se movimentar, uma interpolação de forma é eu ter um objeto que o formato dele vai se modificar. Como eu faço uma interpolação de forma? Tem alguns conceitos semelhantes e outros totalmente diferentes. Eu vou criar uma camada aqui, movimento. Eu vou criar uma outra camada que vai se chamar forma, tá? Aqui na interpolação de forma, eu vou clicar no primeiro quadro, vou inserir aqui ó, um quadro-chave aqui, clica aqui,
Ele criou até aqui. Na verdade, ele já tinha criado. Eu fui burro, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou pegar o bolacão. Eu vou jogar aqui. Agora eu tenho um objeto. Se eu apertar o botão direito, eu vejo que a minha interpolação de forma, ela está cinza claro. E se eu clicar aqui, não vai rolar. Por quê? Porque a interpolação de forma, pessoal, ela não pode ser feita se o meu desenho que está presente na camada for um símbolo. Então, o símbolo, ele permite que eu crie a interpolação de movimento. Eu não consigo criar uma interpolação de movimento se não for um símbolo, mas eu não consigo fazer isso com interpolação de forma. E aí, como é que eu faço para criar uma interpolação de forma, então? Eu devo fazer um desenho simples ou quebrar esse meu objeto. Como assim quebrar meu objeto? Tacar o mouse no monitor? Não, isso seria uma burrice. Quebrar o objeto é vir aqui, apertar botão direito, certo? E aí nós temos a opção de transformar o objeto em curvas novamente, tá? Então aqui eu tenho inverter, cancelar, transformar, alinhar, separar. Se eu clico em separar, ele volta a ser um desenho simples, tanto que eu posso até mudar de cor. Então vou pegar aqui um mais caramelo, um bolacão caramelizado. Tá? E aí eu vou pintar esse meu bolacão de bolacão caramelo. Tá parecendo um certo cachorro que muda de forma de um certo desenho, né? Se eu escolhesse um outro tom de amarelo, com certeza ia ficar muito mais parecido. Se eu pegasse um amarelo mais arregalado, né? Mas eu quero um bolacão caramelo, não um amarelo arregalado. Agora, pessoal, eu posso fazer esse meu desenho modificar de forma. Eu posso pegar ele e o meu bolacão é redondo. Eu quero que o meu bolacão vire um quadrado. Como que eu faço isso? Eu aperto o botão direito, criar interpolação de forma. E olha só, gente, mudou de cor. Só que não para amarelo, mudou de cor para laranja. E agora eu vou clicar aqui no meio e eu vou escolher aqui e eu vou modificar esse meu desenho. É um quadrado. Eu vou selecionar esse quadrado aqui. Eu vou dar tentar mover ele, né? Ah, eu não vou conseguir, é verdade. Eu vou clicar aqui, eu vou apertar desfazer, que tem um jeito mais fácil de fazer isso daqui, antes de fazer a interpolação de forma. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, no 35, eu vou colocar transformar, converter em quadro-chave. E aqui, ó, eu vou pegar o meu bolacão. Pausa, filhote. Eu vou tirar aqui, ó. Filho da pu. É pra você ficar parado, não é pra você mexer. É porque eu tô apertando Enter em vez de Delete, esse é o problema. Tá? Eu vou apagar aqui. E eu vou fazer aqui em volta dele, gente, eu vou fazer um quadrado. Tá? Cadê a cor? A cor amarelada. Solta, clica fora. Eu vou selecionar aqui. E eu vou vir aqui e vou pintar. Eu vou colocar um quadradinho aqui. Na verdade, eu vou colocar o quadrado depois. Eu vou apagar esse coisa. Eu vou selecionar o quadrado. Eu vou colocar aqui um quadrado em volta dele. Na verdade, esse quadrado tem que ser um pouquinho maior, porque senão não vai caber. Tá? Agora, vamos lá. E aí,
aqui. Tá? E agora eu vou pintar, né? Eu vou pegar aquela cor e eu vou pintar aqui. E aqui no meu outro quadro, eu vou apertar botão direito, converter quadro-chave. Cadê converter quadro-chave? Não, vou só até aqui no final. Botão direito, converter em quadro-chave. E aí, ó, olha só o que eu vou fazer. Vou apagar aqui de novo. E eu vou transformar isso daqui num triângulo. Tá? Do jeito que eu vou transformar isso daqui num triângulo. Vou pegar a linha. Vou pegar aqui, ó. Uma risca aqui. Uma risca aqui. Vou pegar aqui uma risca de vai de fora a fora. E eu vou pintar. Então eu tenho aqui, ó, um desenho que é uma bolinha, que vira um quadrado, que vira um triângulo. Vamos pegar isso daqui, selecionar tudo e criar interpolação de forma. Olha aqui que eu vou ter agora quando eu dar Enter, pessoal. Tá? Eu vou deixar até invisível a bola e vou dar Enter aqui. Ó. Virou um quadrado e virou um triângulo. De novo. Virou um quadrado e virou um triângulo. Aí vocês vão falar, nossa, professor, mas virou igual uma bosta, né? Eu falei, virou igual uma bosta. E aí vem outra característica da nossa interpolação de forma. Se eu tenho um desenho muito complexo, igual aqui, ó, que tem olhinho, narizinho, boquinha, o que que acontece? O que é interpolação de forma? Eu tenho um desenho inicial e um desenho final. O Animate, ele vai tentar deduzir quais são os passos necessários para um desenho virar outro. Só que se eu tenho muito detalhe, ele faz tipo obras do Romero Brito, tá vendo? É só pintar aqui essa xadrezinho e isso daí é um cachorro do Romero Brito. E eu não quero obras do Romero Brito. Eu quero fazer o negócio aqui direito. Tá praticamente uma obra do Romero Brito isso daqui. Para quem não tá lembrando, né? Romero Brito. Romero Brito faz obras de arte, né? Obras de artes controversas. Para não falar outra coisa. Tá? E eu não quero o desenho do Romero Brito. O que eu vou fazer então? Eu vou desfazer isso e eu vou deixar meu desenho mais simples. Tá? Desfazer a interpolação de forma. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Pessoal, qual é a diferença desse primeiro desenho para esse segundo e para esse terceiro desenho? Digam aí para mim, qual é a diferença do cachorro bolinha, cachorro quadrado e cachorro triângulo? Algum de vocês sabe aí falar? Em termos de desenho, qual é a diferença desse desenho para esse desenho? E aí? É
só a forma geométrica. O olho está no mesmo lugar, o narizinho está no mesmo lugar, a boquinha está no mesmo lugar, está tudo igual, não tá? Mas o formato geométrico de fora não. Então, se eu quero só mudar o formato geométrico, pessoal, o que eu vou fazer é uma coisa mais inteligente. Eu vou separar o formato geométrico do restante do desenho, do narizinho, da boquinha, do resto. Então, olha só que legal. Eu vou criar uma nova camada, tá? Eu vou copiar o que eu já tenho aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V, tá? Na verdade, eu vou botão direito, copiar quadros, Deixa eu ver se dá para copiar camada. Inserir, duplicar camada, mais fácil isso, ó. Eu venho aqui, botão direito na forma, duplicar camada. Cadê duplicar camada, fiote? Duplicar camada. Tá? E aqui, ó, a camada de baixo vai ser a forma e a segunda vai ser a de cima. Detalhes, forma. O que eu vou fazer? Camada de cima, eu vou deixar só os detalhes. Então, eu deixei invisível aqui. Vou vir aqui na cor amarela, vou apagar. Vou vir na bordinha, vou apagar a bordinha. Vou vir aqui, a mesma coisa. Na verdade, como é o mesmo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover essa parte de cima, remover quadros. E eu vou vir aqui no final e vou botão direito, inserir quadro, tá? É o mesmo desenho, pessoal, do quadro 1 até o quadro 71. É o desenho do cachorrinho. Aqui embaixo eu quero as formas, tá? Então eu vou deixar visível aqui, eu quero só as formas. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou apagar a linguinha. Tá vendo? Eu vou apagar o zoinho. Eu vou apagar tudo que não for esse formato. Tá? Venho aqui, apago. Certo? Vem para o próximo desenho, a mesma coisa. Apago, eu quero um quadrado só. Eu não preciso desse conteúdo. E eu venho no último desenho, a mesma coisa, eu apago. Agora eu venho e pinto aqui dentro. Dou uma pintada aqui. Outra pintada aqui. E uma última pintada aqui. Só que antes é bom apagar esse branco aqui, ó, do zóio. Tá, na verdade eu vou dar uma pintada. Aí eu enxergo onde está faltando. E eu pinto aqui. Tá? Pessoal, olha agora quando eu ativo aqui as duas camadas. Tá a mesma aparência de antes, não tá? Só que perceba que aqui na camada de cima eu tenho todos os detalhes e na camada de baixo eu tenho só formato básico. A camada de baixo agora ela tá muito mais simples que a anterior. Então quando eu venho aqui, seleciono essa camada de baixo, e aperto o botão direito, oh caramba, criar interpolação de forma, por ela ser mais simples, ela vai ficar muito mais fácil do programa conseguir traduzir essa bolinha em um quadrado. Então agora, ó,
olha como é que ela muda de forma. E olha como é que o quadrado vira um triângulo. E agora, quando eu visualizo isso junto com a cara do cachorrinho, olha como é que a transformação tá mais bonita. Ainda tá 100%? Não, porque o cabelinho não ficou 100%. Mas veja que agora a minha animação, a minha transição de forma, ela tá melhor. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma imagem mais simples. Tem como melhorar isso? Isso fica mais fluido. Tem como melhorar isso? Tem. Tem uma técnica que nem sempre dá certo, que é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, em forma, eu tenho referências de forma. O que é referência de forma? São pontos que eu coloco para dizer para o programa que uma parte deve ir para outro lugar. Então aqui, ó, essa bolinha vira um quadrado. Que jeito que ela vira um quadrado? Tá? Ela vai virando e aí ela torce, tá? Só que veja que ela começa ficando aqui nessas posições. Ela começa de aqui, daqui. E se eu quisesse que ela começasse embaixo da linguinha, como é que eu faria? Eu poderia vir aqui na primeira camada, modificar, forma, adicionar referência. Criou um pontinho A. Eu puxo esse pontinho A daqui de cima e eu falo que esse pontinho A é para ele terminar aqui. Olha como ele vai mudar agora o desenho, ó. Viram que ele fez um desenho totalmente diferente para acompanhar o pontinho. Ah, professor, mas cagou tudo. Sim, cagou. Vamos tentar fazer com mais pontos. Ou melhor, o ponto A termina aqui, ó. Vamos dizer para ele começar aqui. Para ele começar nessa lateral, nesse quadrante. Vamos ver se fica melhor. Ainda tá cagado. Vamos botar mais 4. Vamos botar 4 referências. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio um pouco mais decente. Modificar forma. Adicionar referência de forma. O pontinho B, ele vai vir daqui. E eu quero que ele termine aqui. Vamos ver como é que fica agora. Aí! Viram que ele cresceu de uma forma melhor? E eu poderia colocar mais pontinhos ainda. Eu podia colocar aqui, ó, o pontinho. Forma. Adicionar. O pontinho C. Aqui. Para terminar. Eu diria que ele ia vir para cá. Ó, peraí. Tá vendo? E, finalmente, o pontinho D. Forma. Uai, ele não tá deixando adicionar? Forma. Adicionar referência. Tem um limite dessas referências, tá? Eu não sei agora se são 30, mas tem um limite. E aqui eu venho e eu falo que o pontinho D, ele vai vir para cá. E agora, eu dei referências dizendo que é para ele esticar, para ele abrir, tipo uma massa de pizza. Tá vendo? Depois disso, ele não tem referência. Então, vamos trabalhar as nossas referências aqui. Certo? Ó, aqui ele acaba. Então, eu vou vir aqui e eu vou inserir, aqui, modificar, forma, adicionar referência. Novo pontinho A. Eu vou dizer que para esse ponto, eu quero que ele venha a ser esse ponto aqui. Vamos ver o que ele faz? Aí. Vamos colocar mais referências.
modificar forma, adicionar referência de forma. Eu vou dizer que esse ponto B é para ser esse ponto B. Vamos ver? Eita, zoou tudo. Vamos ver se colocando mais um ponto isso resolve. Modificar forma, adicionar referência de forma, esse ponto C é para ser esse ponto C. Eita! Vamos tentar botar mais um. Modificar forma, adicionar referência de forma. Esse ponto D é para ser esse mesmo ponto D. Vamos ver se agora ele entende. Ele está girando. Vamos ver se tem um sentido inicial. A com A, beleza. Vamos colocar o B aqui no meio. B. Com B. C aqui, sendo C aqui. D aqui, sendo o D. C. D. Ai, meu Deus. Vamos ver qual que é a ordem que eu coloquei. A, B, C, D. Então, A, B, C, D, A, B, C, D. Vamos ver. Não tá indo. Vamos ver onde ele tá. Onde ele começa a errar. Tá, o A ele tá mantendo uma âncora, mas ele começa a fechar. Eu não quero que ele comece a fechar. Já sei. A, B, C, D, A. Vai, cadê, fiote? A, B, C, D. Meu Deus, por quê? Por que você faz isso comigo? Vamos inverter aqui, ó. B pra D pra cá. B, C pra cá. Funcionou. Inverteu completamente. Amarelo. Deixa eu ver. Clico. Remover todas as referências. A e B, C e D, A e B, C e D.
Vamos ver. É, menos nojento. Aí! Consegui, caramba. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Vamos ver como é que fica. Aí, consegui, pessoal. Fiz uma transformação menos nojenta. Vira um quadradinho e vira um triângulo, certo? Ah, como é que você conseguiu? Eu fui tentando no rumo, tá? Mais ou menos procurando uma modificação que não fosse brusca, ó. A e B, C e D. Percebam que esses pontos eles vão ficar meio que travados no lugar, tá? Então se eu for um por um, ó, tá vendo? Ele que vai ser meio que a referência para modificação, tá? Então, o que que eu quero que vocês façam? Que vocês brinquem aí com o sistema para tentar fazer algumas modificações aí de forma. Lembrem que imagens complexas, o resultado não é legal, certo? E aí, se você quiser fazer um quadrado, uma bolinha com detalhes, façam igual eu fiz. Cria uma camada para os detalhes e a camada de baixo você deixa somente para os formatos básicos. E aí, se você quiser que ele siga um formato um pouco mais específico, você utiliza as referências de forma, tá? Pessoal, o Vic Editor, eu sei que ele tem interpolação normal, mas não tem interpolação de forma. Ah, então o que eu posso fazer no Vic Editor? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer na unha. Pegarem um desenho e fazer quadro a quadro, a cada poucos quadros, você vai modificando na unha para tentar fazer um efeito parecido. E aí, é claro, no Vic Editor vai ser muito mais difícil, então podem fazer uma mudança mais simples, sabe? Pode fazer uma bolinha virar um quadrado, não precisa de muita cuidado, muita frescura não, tá? Pode ser uma coisinha simples, porque aí você vai ter que fazer na mão mesmo. Não tem um recurso automático igual o Animate tem, tá? Pessoal, vocês entenderam qual é a base dessas transformações aqui? Entenderam para que serve isso? Estão com alguma dúvida que quer que eu explique? Que eu fale melhor como é que funciona? É uma técnica meio sem noção, tá? Ela tem um uso muito pontual, mas sem noção acho que ficou o meu exemplo. Mas eu não sei porque veio. Acho que é a hora da aventura demais, né? Veio o cachorro mudando de forma. Tá? Então, beleza. Eu gravei aqui isso daí, depois eu posto. Então, por favor, façam aí o de vocês. Escolham o que vocês queiram fazer. Qual deles, Kaique? Qual parte do efeito? Então, o alterar a forma, eu vou fazer aqui um simplificado, tá? Eu vou até criar um novo arquivo aqui para mostrar de forma rápida como é que faz isso, tá? Para criar uma interpolação de forma, você vai precisar das formas, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma árvore de Natal virar um presente, tá? Então eu vou fazer uma árvore de Natal aqui, não pode ser objeto,
Tá? Então, uma árvore de Natal, tá? Uma árvore de Natal. Tá? Ela vai virar um presente. Então, eu escolho uma duração, sei lá, 2 segundos, inserir quadro, e aqui no último eu coloco um converter em quadro-chave, inserir quadro-chave. E aí nesse último, tá? Eu venho aqui, deleto, eu faço um presente. Tá? Um presente de Natal. E aí eu faço isso daqui, ó. Modificar, transformar, horizontal. Tá. Eu venho aqui, deleto isso, deleto isso, deleto isso, deleto isso, tá? Então eu tenho uma árvore que vai virar um presente, certo? Duas formas. Seleciono com Shift do primeiro até o último quadro, botão direito, criar interpolação de forma. Tá pronto. Se eu der Enter, ela se transforma, tá? Se eu fazer com cores diferentes, eu acho que ela faz esse efeito com as cores também. Então aqui, ó, um marrom, tá? E aí, sei lá, eu vou colocar um marrom aqui no laço. E aqui eu venho e eu escolho um verde. Não, 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 filho. Não quero que você mude a cor daí. Eu venho aqui, escolho um verde. Tá? E aí, eu seleciono, botão direito, criar interpolação de forma. Tá? É claro que para ela fazer essa transição, ela nem sempre ela faz perfeita. O que você pode fazer aqui para ajudar é tipo tirar o contorno. Tá? Eu vou tirar o contorno. E aí vai ficar um pouquinho menos nojento. Não vai ficar maravilhoso não, tá? Só um pouquinho menos feio. Por quê? Porque eu estou deixando meu desenho mais simples. Tá? Seleciono o Shift, tudo aqui, botão direito, criar interpolação de forma. Entendeu? E aí eu tenho aquela questão das referências. Eu posso vir aqui, ó. E aí eu posso deixar ele mais quadradinho. Como é que eu deixo ele mais quadradinho? Eu vou vir aqui, inserir, modificar, forma, adicionar referência. Ctrl Shift H, Ctrl Shift H. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a D, a C, a B e a A. Tá? Então, a referência A vai ficar aqui, a B vai ficar aqui, a C vai ficar aqui e a D vai ficar aqui. E eu quero manter o formato quadrado, então a D fica aqui, a C fica aqui, a B fica aqui, a A fica aqui. Agora ela vai seguir, essa parte verde pelo menos, ela vai ficar mais quadrada, tá? Tá vendo? Manteve mais um quadradinho. Eu acho que o marrom
Não tá tão ruim não, deixa eu ver. Vamos ver aqui que eu consigo colocar. Ctrl Shift H. 1, 2, 3, 4. H, G, F, tá? B, C, D, E, F, G, H. Então vamos lá. H, G, F, E. Eu esqueci de apagar esse daqui, ó. Apagar esse daqui. Tá? Vamos ver se ficou menos nojento. Enter. Meu Deus, o marrom ficou zoado demais. Deixa eu olhar aqui no comecinho. EF. Tá. Vamos mudar. EF. GH. E F G H. Vamos ver se fica melhor. Não ficou, tá? Então essas referências minhas aqui, F GH. O marrom era melhor eu ter deixado do jeito que tava, tá? E aí, para eu remover essas paradas, eu venho aqui em forma, remover todas as referências, tá? Ele devia ter feito isso. Modificar, forma, remover todas as referências. E aí eu vou deixar Ctrl Shift H, 2, 3, 4. Eu vou deixar somente no verdinho mesmo, que do outro jeito já tava bom. Tá? A, B, C, D, D, C, B, A, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Isso pode... Os exemplos que eu dei não são os melhores exemplos do mundo, tá? Mas imagina que você está fazendo uma cena de uma luta. E aí você tem uma cena que a pessoa dá um soco no rosto e o rosto afunda. Você conseguiria fazer isso daí de uma forma mais rápida, né? É bem interessante utilizando a interpolação de forma, tá? Então imagina que você tem um rosto, tá? E aí a pessoa deu um socão nesse rosto. Eu não vou botar os detalhes, mas vocês aprenderam ali como fazer os detalhes com o cachorrinho. E aqui inserir quadro-chave. E aí você tem um rosto, e aí a pessoa deu um socaço nesse rosto, que o rosto deu uma deformada, tá? Ele deu uma amassada aqui no meio, tá vendo? Ele tomou um socão, tipo, sei lá, o Freeza tomou um socaço aí que o rosto dele ficou torto. Eu vou colocar outra camada com os detalhes aqui, só para vocês verem que dá pra fazer um negócio legal com os detalhes. Então aqui, tá? E aí o rosto vai entortar. Então aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, duplicar camada. Cadê? Duplicar camada. Nessa camada aqui eu vou ter só o olho esquerdo. Na verdade, antes de duplicar camada, espera aí, tá? Primeira camada aqui, F8, zóio,
tá? Apago, ó, apaga aqui, e aí eu venho aqui e duplica camada, duplicar camada, e nessa de cima eu coloco outro zóio, tá? E aí eu quero fazer a interpolação de forma embaixo. Eu seleciono, botão direito, interpolação de forma. Ou seja, o rosto estava assim, ele tomou um soco, ele afundou, tá? Venho aqui e posso colocar Ctrl Shift H, 4 referências, tá? Então, essa parte é a D, essa parte é a C, essa parte é a B, essa parte é a A. Eu venho aqui na última e coloco aqui D, C, B, A. Tá, agora ele vai modificar. Nossa, totalmente do jeito que eu não queria. A, B, C, D. A, B, C, D. Por que, filho? Por que você me faz sofrer? Vamos remover aqui que é mais fácil modificar. Modificar, forma, remover todas as referências. Vamos colocar só uma referência, Ctrl Shift H. A. Eu quero dizer que essa ponta é essa ponta. Aí, beleza, consegui o que eu queria. E aí, ó, eu posso fazer uma interpolação de movimento aqui, ó. Seleciona aqui, interpolação de movimento. E a mesma coisa para de cima. Seleciona aqui, botão direito, interpolação de movimento. Cadê? Interpolação de movimento. Por quê? Espera aí, cancelar. Eu tô com múltiplas camadas. Ah, certo. Nessa camada de cima eu não apaguei o outro olho. Deleto, tá? Um objeto por camada, tá, pessoal? Agora sim. Seleciona aqui, botão direito, interpolação de movimento. Por quê? O primeiro olho estava aqui e no quadro final ele mexeu para cá, tá? O segundo olho estava aqui e aí o soco foi tão forte que ele veio para cá, tá? Então, olha só que interessante. Tomou o soco? Ó, até o olho se entortou, certo? É claro, chamar isso de rosto tá forte, né? Mas com um pouco de criatividade vocês conseguem. Lembra que é o Freeza, né? Então ele é verde. O Freeza não, é o céu agora. E sei lá, o olho dele é roxo. Tá, então vamos vir aqui. O olho dele é um roxo. Aí eu venho aqui, pinto o olho dele de roxo. E eu venho aqui e coloco um negócio preto aqui no meio para mostrar que é a íris dele. Não, peraí. Não. Ctrl D, modificar, controlar, inverter, transformar horizontalmente. Venho aqui, faço isso, venho aqui, deleto, venho aqui, pinto de verde. Tá? Vou pintar de verde essa parada também. Pera aí. Shift. Tá? Nem lembro do olho do céu mais. Aí só pra falar que... Aí, ó. Ele vem aqui, de repente ele toma o socão. E aí eu descubro que eu não pintei de verde aqui no final, né?
Então, peraí. Aí, ele tá aí, de repente, ele vai tomar o socão do Goku, ele toma o socão, a cara dele amassa e o olho muda de lugar, tá? É um exemplo bem tosco, é um exemplo bem merda. Hoje eu tô o rei dos exemplos merdas, mas eu queria mostrar para vocês que dá para combinar as duas técnicas para fazer efeitos interessantes, tá? Eu vou aumentar aqui a quantidade de quadro, vamos ver se vai ficar mais realista. 60 FPS aqui é o negócio. Peraí. 60 FPS, controlar, testar. Ah, demora. Isso pra fazer um testinho, hein? Tem que comprar um computador novo, tá difícil. Vocês podiam doar pela vaquinha do Jamanta para um computador novo, né? Imagina suas aulas com um computador melhor. Aí foi. Tá? Eu acabo de perceber que eu botei uma cor diferente e deu um efeito legal, né? Deu uma escurecida, mas não, não foi intencional, não, tá? Mas é isso, pessoal. Então, assim, faça uma interpolação de forma, pode ser simples, use as referências, aquilo, divirtam-se, explorem aí o recurso. E se você, infelizmente, tá sem o Animate, tenta fazer o desenho modificado na unha mesmo, na mão. Vai ter que modificar quadro a quadro, ou faz a cada 5 quadros, você vai modificando para não ficar tão difícil. Tem como fazer também, a gente fez isso com aquele desenho do Halloween. Infelizmente, não tem esse recurso, mas vocês conseguem simular o efeito na mão, tá? É isso aí, pessoal. Então façam aí e divirtam-se. Qualquer coisa eu estou aqui disponível para tirar dúvida de vocês.